Oi, Beto. Oi, Ricardo, Tudo tudo bom? bem? Que bom de novo, né? Mais um podcast. Maioridade Podcast. O tema de hoje é um tema, acho que muito relevante. São estratégias preventivas não medicamentosas para o envelhecimento saudável. Por que eu busquei esse tema? Por Eu que vou, que você está propondo esse tema, meu amigo? eu Eu tinha vou, preparado para outras coisas e eu você vou, veio com esse tema eu hoje. vou te contar por quê. Segundo uma pesquisa de comportamento do consumidor de farmácias no Brasil, realizada pelo Instituto Febrafar de Pesquisa de Educação Corporativa, o gasto prioritário das famílias brasileiras é com remédio. E daí me gera essa dúvida e esse tema do podcast, né? A prioridade das pessoas realmente é saúde? Ou é o quê? Se fosse pensar, se fosse pensar em saúde, teoricamente elas deveriam estar procurando, sei lá, uma academia, algo do tipo, não? Eu acho que você toca num, né? Você trouxe um tema bem interessante até para a gente refletir sobre o que é saúde e a partir disso, né? Todos os desdobramentos, né? Que esse tema pode trazer dentro dessas estratégias não medicamentosas. E acho que todo mundo já escutou aquele ditado, né? Prevenir é melhor que remediar, mas a gente só fica no ditado mesmo, né? A gente não faz a prevenção. A maior parte de nós, como a gente falou anteriormente, até nas nossas conversas anteriores, sobre projetos de envelhecimento, sobre um envelhecimento bem sucedido, sobre com quem que você quer morar, qual que é o teu planejamento para o futuro, isso entra muito nessa condição também. Nesse tema que você trouxe hoje, das estratégias não medicamentosas, entra muito nessa questão da prevenção. A gente não pensa em prevenir até porque a gente nem pensa o que pode nos acontecer. Acho que não conhece que eu imagino. Isso, então a gente não tem essa ideia de, o que eu posso fazer para. E quando você fala do medicamento, eu acho que a nossa cultura, né, a cultura ocidental, ela é uma cultura que é permeada, né, por essa condição do uso do medicamento, do uso, assim, da automedicação, do uso, né, assim, eu tenho um amigo que me disse que aquele comprimido faz bem para isso, eu vou lá e compro, né, o comprimido e uso. Ou algum amigo tem um comprimido em casa, olha, toma esse aqui que é bom, e você toma, e você nem sabe, não, tirou minha dor nas costas, para mim foi tiro e queda, a pessoa vai lá e compra. E a gente está muito nessa condição até da dor ou da doença, né? A gente está muito atrelado a essa condição de eu quero que aquilo acabe rapidamente. Então é muito mais fácil eu colocar um comprimido ou eu tomar um medicamento, e isso faz com que até nessa condição da saúde preventiva, que é a nossa, que é essa discussão das estratégias não medicamentosas, que não existam estratégias muito claras, nem seguras, né, nem, desculpe, seguras existem, mas nem estratégias que são usadas, né, pela população. Não, eu vou fazer isso porque eu sei que isso aqui vai me ajudar a viver melhor, a estar melhor, não só quando eu estiver velho, mas em qualquer momento da minha vida, e que vai fazer com que quando eu fique velho, vai minimizar os problemas que eu vou ter. Entendi, mas não tem uma cartilha, uma estratégia clara. Faça isso, você vai ter isso de benefício. Isso mesmo. E além de não ter essa cartilha, até quando existe, né, uma proposta, elas normalmente são deixadas de lado. Eu vejo o apelo da indústria farmacêutica. Se a gente ligar agora a televisão e for assistir, você vai ver que tem propaganda de analgésico, de anti-inflamatório, para remédio antigripal, a hora que você, antialérgico, a hora que você ligar, você está sendo bombardeado por essa condição. Aí você sai na rua. Aí você chega nos lugares onde existem pequenos centros comerciais ou grandes centros comerciais, o que você encontra? Nas ruas, uma farmácia numa esquina, outra farmácia vizinha da outra outra farmácia. Então você tem diversas farmácias. Quando você entra na farmácia, você entra naquele, você tem um número gigante de opções de medicamentos que estão ali para você pegar e levar para casa. Não precisa nem de receita. Né? Nem receita, nem nada. Você pegar aquilo para dor de cabeça, para dor muscular, Pode falar. Para dor de cabeça, para todas as... né, o que a gente tiver ali de dor, você tem uma solução rápida.
E eu acho, e isso é um achar mesmo, não é um pensamento científico, não é nada disso, isso é só um achar, que a gente gosta hoje de soluções muito rápidas. Cada A vez mais gente, rápido. cada vez mais rápidas. A solução para a dor ela tem que ser imediata. E pensar no que provocou aquela dor, o que está provocando aquele problema, também não entra na ordem do dia, nem na discussão. Então, essa questão, talvez até da forma como a gente vive, e até eu escutei hoje, né, de uma pessoa que eu estava treinando, né, e fazendo exercícios, e ela disse, nossa, eu não consigo fazer isso. Ainda bem que você está fazendo por mim, porque você é da geração saúde, eu não sou. Eu sou da geração passividade. E aquilo me causou um espanto, até porque é uma pessoa bem mais jovem que eu, e que não tem hábito nenhum da prática, né, do exercício físico, nunca teve. E hoje, inclusive, essa pessoa não está trabalhando porque, ao trabalhar, ela desenvolveu ela desenvolveu uma lesão por esforço repetitivo. Claro, ela já foi para fisioterapia, já saiu da fisioterapia e não trabalha por conta dessa condição e ela não entende que para ela sair desse quadro de crise, dessa dor, ela deveria, assim, após passar pelo processo de tratamento, buscar, né, uma forma de melhorar a condição do seu corpo para que essa dor, essa doença não volte a se instalar. Então, as pessoas não têm muita ideia sobre isso. Não tem ideia o que é uma estratégia não medicamentosa. A gente está falando, parece que não, você não fazer uma estratégia, é uma tática ou uma estratégia. Então, a gente está falando de coisas, na verdade, que são hábitos cotidianos que nós deveríamos pensar para poder viver melhor, com menos probabilidade de adoecermos. É isso que a gente está falando. Então a gente está falando de fato de saúde. Saúde e doença são coisas diferentes. Mas nós imaginamos que a saúde é tomar medicamentos. Isso já está colocado, eu acho que é o próprio papel da indústria farmacêutica colocar isso. Que você sendo cliente de uma indústria farmacêutica, você toma um remédio durante 5, 10, 15 anos, você está cuidando da sua saúde. Na verdade não, você está cuidando da sua doença, você está fazendo com que a sua doença esteja sob controle. É como se fosse um animal de estimação. E até as pessoas falam, né? A minha enxaqueca, o meu diabetes. É como se fosse um companheiro. É o companheiro dela, ela já pega. Mas é engraçado, né? Você falando disso, pensando na homeopatia. A homeopatia normalmente trata a causa do problema, não o problema em si, né? Uhum. Então, as pessoas deveriam ter essa lógica, né? Pensando nisso, né? Não é o que me levou a ter enxaqueca? É algum, sei lá, excesso de luz, falta de... Tem um monte de razão para enxaqueca, tem a TN, não tem? Sim. Enfim, mas em vez de tratar um possível problema, a pessoa vai direto no quer dizer, em vez de dar a razão do problema, ela vai direto no problema. O remédio vai direto no problema, né? Isso. Então, a pessoa não está tratando a saúde, realmente. Né? Ela não está tratando a causa e ela não está fazendo uma análise. Aquilo que a gente já falou também, né, que faz parte desse processo, que não é um processo que se adquire de um dia para o outro, mas é uma condição de longevidade mesmo, né, e da experiência. A autoconsciência, você olhar para si, em vez de olhar para o outro, em vez de olhar, né, para o externo, começar a olhar para si, é uma coisa que nós não temos o hábito, nós não desenvolvemos isso ao longo da vida. A nossa vida é muito voltada para os elementos externos e muito voltada para tudo que a gente tem que fazer externamente. Então, um exemplo, se eu vou jogar futebol, eu vou jogar futebol com alguém, correto? Então eu vou ter que fazer uma atividade externa. Eu tenho que jogar futebol. Daí, por exemplo, quando você tem 12 anos, você joga futebol o dia inteiro. Aos 13 também, aos 14. E digamos que até os 25 isso vai bem, dependendo de como você chegou aos 25. Mas a partir de uma determinada idade, a partir dos 30, dos 35, dos 40, tenta fazer isso todo dia. Tenta fazer isso de forma repetida. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque quando você vai envelhecendo,
a tua aptidão natural vai sendo diminuída. Não é porque você joga bola uma vez por semana que você está preparado para jogar bola uma vez por semana. E a gente tem um grande número não só de lesões ocasionadas por essa prática, mas a gente também tem o quê? Um grande número de casos até de morte por infarto do miocárdio, que é causado normalmente numa prática, né, no qual a pessoa vai lá, né, realizar aquele momento de lazer e morre fazendo a sua atividade ali com seus amigos, ou rompe um ligamento, ou faz um rompimento muscular, ou faz qualquer lesão articular, normalmente associado a um despreparo. E é uma falta de condição de fazer aquilo. Então, quando a gente está olhando, o que a gente está tentando pensar com isso? Puxa, eu gosto de jogar futebol, mas para jogar futebol, pensa numa condição de um atleta. O atleta joga futebol, mas ele treina para fazer aquilo. Ainda treinando, ele mesmo, dentro do nível de exigência que é bem mais alto que o nível de exigência de qualquer prática amadora, ele se lesiona. Mas ele está preparado para fazer aquilo e ele sofre com lesões. Agora, uma pessoa que não está preparada e que vai fazer aquilo, que vai fazer aquela atividade, e uma das coisas que a gente não tem muita noção é que, dependendo do teu temperamento, numa atividade esportiva, você pode passar do velocímetro. Você deveria andar a 70 e você vai a 170. E quando você vai a 170, a probabilidade de acontecer alguma coisa é maior. E é o que normalmente acontece. Você tem um grande número, né, de pessoas que se machucam, que se lesionam, exatamente por conta dessa falta de entendimento interno. Eu não estou preparado, puxa, eu devo jogar futebol não estando preparado, vai fazer bem essa atividade, que é uma atividade, não é um exercício, é uma coisa que você vai fazer uma vez de supetão, talvez com um nível de intensidade muito mais alto que você esteja preparado. Então essa falta de entendimento, né, que as pessoas têm em si mesmo, essa falta de olhar interno, é que provavelmente também nos leva a não pensar em, puxa, o que eu deveria fazer para cuidar melhor da minha saúde física, da minha saúde mental, o que eu deveria fazer do ponto de vista do meu cuidado nutricional, o que eu deveria pensar do ponto de vista de uma alimentação saudável, o que indicam, né, as diretrizes para uma alimentação saudável, para uma longevidade saudável. E como o nosso tema está muito associado, né, às pessoas mais velhas, a gente fala normalmente para o nosso público, que é o público velho, que é o público que já está, né, nessa fase da vida e que já vivencia envelhecimento cotidianamente. Quando a gente conversa com essas pessoas, mesmo nas pesquisas internas que a gente faz na clínica, eles não conseguem identificar os hábitos que ainda mantêm ruins. E como esses hábitos foram construídos ao longo da vida, é muito difícil você quebrar esses hábitos. Então todo esse processo de educação, para a gente começar a pensar em quais são as estratégias que eu deveria desenvolver, elas devem começar muito mais cedo, para eu começar a tomar consciência disso. Independentemente de hoje a gente ter diversas publicações da imprensa, no rádio, programas que discutem isso, as pessoas fazem, né, aqueles ouvidos moucos, né, elas não estão muito atentas ao que está sendo dito. Por quê? Porque a nossa autoavaliação em saúde normalmente é muito superior àquilo que a gente de fato representa, né? A gente acha que está muito melhor do que realmente está. Isso mesmo. Tanto que tem uma pesquisa, acho que da SBGG, que avaliou, né, as pessoas acima de 56 anos, acho que foi no ano de 2017 que foi feita essa pesquisa, e a maior parte das pessoas na casa dos 56 anos até os 60 anos não se acham velhas e acham que estão muito melhor, né, fisicamente do que de fato elas estão. Esse otimismo, né, é importante, mas se esse otimismo não estiver acompanhado de uma condição real, de uma condição física, de uma aptidão física adequada, de uma condição até de saúde mental adequada, você está se auto-enganando. E eventualmente algumas doenças vão pegar você não de surpresa, mas estão minando, né, a sua saúde enquanto você está achando que está muito bem. Enquanto você continua acima do peso, com nível de aptidão aeróbica muito baixa, com força, né, aquém da possibilidade,
sem cuidar da tua saúde cognitiva, sem ter hábitos cognitivos, sem cuidar dos teus hábitos sociais, que são estratégias não medicamentosas fundamentais para a manutenção da saúde na velhice. Essas estratégias são sim estratégias muito importantes para a gente poder começar a pensar no o que são essas estratégias. São coisas muito complexas. Eu tenho que, meu Deus, eu tenho que virar minha vida de ponta cabeça. É isso que, na verdade, a gente deveria começar a pensar e refletir. Mas é engraçado isso que você falou, e a gente vai voltar nos outros podcasts, né? Parece que a gente tem é tudo interligado, né? As pessoas não têm essa noção. O envelhecimento parece muito mais distante do que realmente é, né? As pessoas não têm essa noção, né? Talvez nem o envelhecimento, eu acho que a grande, talvez uma grande proposta para o entendimento seja pensar do ponto de vista de um contínuo de vida. Não pensar no envelhecimento, mas pensar na sua vida como contínuo. Só é velho quem já passou pelas outras fases da vida. Então, quando a gente pensa no velho, o velho já teve, né? O velho já foi bebê, o velho já passou pela infância, já passou pela adolescência, já passou pela juventude, já passou pela idade madura, chegou à velhice. Então, ele tem um contínuo de vida. Esse contínuo de vida, talvez, é o que a gente devesse analisar, e a análise, talvez, nos ajudasse a olhar para dentro. Então, quando você pedir para uma criança de 10 anos a imaginar quando ela vai ser velha, o que ela quer fazer, como que ela vai ser, ela não vai conseguir fazer isso. Mas na medida em que você vai tomando consciência do processo de envelhecimento, de amadurecimento, e na medida em que você vai se conectando, eu acho que essa é uma condição muito importante, e daí talvez até aquela ideia, né, da convivência intergeracional ser importante. Porque na medida que você tem essa convivência intergeracional, você consegue fazer análises, desde que devidamente estimulado, e a pessoa tem que fazer análise, e não é colocar estereotipo, nem estigma. Nós somos mestres em estigmatizar. Adolescente é chato, velha ranzinza, mulher fala muito, essas coisas, né, que são estigmas, que daí você descaracteriza toda a condição da pessoa e das individualidades e coloca isso, de repente você não consegue fazer uma análise. E também dentro desse contínuo de vida, imaginar que esta trajetória dentro do contínuo, quem vai fazer é você. E daí a gente volta para aquela ideia do olhar para si e começar a trabalhar com as perspectivas que você tem dentro de cada fase da vida, e como essas perspectivas que você tem dentro de cada uma das fases da vida vão te levar para outra parte desse contínuo que vai ser você, que é você jovem, que é você adulto, que daí é você um adulto maduro e um velho. E que talvez para que você chegue na velhice com muito da juventude que você um dia teve, vai depender basicamente de como você conduziu esse contínuo e de quanto você olhou para você. O quanto você não ficou olhando para os outros, estigmatizando, colocando determinadas... puxa, velho é tudo assim, então não adianta fazer nada, porque puxa, quando eu ficar velho eu vou ter que tomar remédio, vou ter que... não tem jeito, meu quadril vai quebrar, minha coluna vai estar arrebentada, entende? Quer dizer, então, quando você passa dentro dessa condição de estereotipo, de estigma, não ajuda em nada a compreensão da complexidade que é o processo de vida e que é o processo desse contínuo de vida e do envelhecimento. Como o envelhecimento ele é multifatorial e complexo, ou seja, tem muitos fatores que influenciam o envelhecimento, é muito difícil a gente dizer, olha, o envelhecimento, a gente não sabe quando ele começa, ponto pacífico, nós não sabemos quando o envelhecimento começa, a gente tem alguns indícios que são diferentes para a gerontologia, para a biogerontologia, então a partir da terceira década de vida começam a aparecer signos do envelhecimento, mas se a gente pensar que o próprio processo de crescimento, e daí eu sempre estou indo cronologicamente, eu sempre estarei envelhecendo, eu nunca estarei voltando. Sim. Mas signos do envelhecimento, que as pessoas puxam o cabelo branco, uma ruga, redução da visão, diminuição
da viscosidade articular, tudo isso são marcadores, mas que não começam uniformemente para todas as pessoas. Quando a gente pensa na adolescência ali, né, na entrada da adolescência, da puberdade, você tem mais ou menos uma data, né, uma condição etária ali, uma fase da vida que aquilo acontece. Quando você sai da adolescência e começa a entrar na idade madura também, apesar de a gente ter hoje adolescentes bem mais velhos, na casa dos 40 anos que ainda são adolescentes, mas a velhice não tem esse marcador. A gente procura esse biomarcador do envelhecimento, a gente encontrou até substâncias que provocam envelhecimento, mas não tem ninguém afirma categoricamente, você começou a envelhecer. Entendi, mas agora você falando de marcador, vem na minha cabeça, para a mulher na menopausa, não pode ser um marcador? Não, porque ela só é um marcador de que a mulher deixa de ser fértil, exatamente. Então não é um sinal de envelhecimento. Não, acontece com o envelhecimento, porque ela esgota aquela produção, né, dos óvulos, mas não é que, puxa, agora você é velha. Senão a gente estaria entendeu? Esse marco, agora ela entrou na velhice. Não é isso que acontece. Até porque eu tenho idades diferentes também para que isso aconteça. Sim. E a mulher continua, mesmo com essas condições, imagina, pode acontecer aos 38, pode acontecer aos 42, pode acontecer aos 45, pode acontecer antes, pode acontecer muito depois. Então, isso depende também, né, até da idade em que ela entrou, né, que ela teve o início, né, desse ciclo. Então, não é um marcador. A gente não pode afirmar categoricamente. Então, por isso é muito difícil olhar dentro desse contínuo de vida. Quando que você começou a ficar velho? Engraçado, né? Falando disso, tem os marcadores que são bem claros, né? A primeira infância, a queda dos dentes, né? Redução de leite, a adolescência, entrar na puberdade. Isso. Isso é um marcador. A menarca, né? É muito forte. Né? Sim. Ao contrário, não tem. Não tem. Por isso que é tão importante dentro desse contínuo de vida você não ter esse olhar só externo ao estigma, você começar a observar você mesmo, aquilo que é o analisar-se, né? Que é o você julgar as tuas capacidades e agir sobre aquilo que está acontecendo com você. Então, a gente encontra pessoas, homens e mulheres, né, em determinada idade, que eles já não realizam atividades que poderiam realizar, do ponto de vista físico, do ponto de vista intelectual. Mas por que eles não fazem? Porque de fato eles não têm o hábito, eles estão cultivando um hábito que na verdade não é favorável à sua saúde. Então, na medida em que eu não cuido, né, na medida que eu não mantenho a minha saúde física, a minha saúde mental, a minha saúde socioemocional, tudo isso faz o quê? Com que eu tenha signos, né, ou que eu abra as portas para as doenças. Um trauma, ele acontece, então você está andando de carro e bate o carro. Puxa, aquilo é um trauma, aquilo aconteceu. Agora, uma doença, como diabetes, ela aconteceu por quê? Você bateu o carro e teve diabetes? Não. Normalmente o diabetes mellitus está associado a quê? A maus hábitos alimentares. Está associado a você, ao longo da sua vida, puxa, é que eu gosto de comer picanha, eu como a qualquer hora picanha e lasanha, e daí eu como ao meio-dia, mas se eu tiver que jantar com meus amigos, eu como a perna do boi, mais não sei o que, mais a lasanha, meia-noite eu como, não, vai ter problema sim. Se você não entender isso, que isso vai passar num determinado momento a conta para você, que vai chegar essa fatura, que a sua obesidade vai te trazer problemas, que uma alimentação inadequada vai te trazer problemas. Até veja, a gente já pensando aqui, a gente pode trazer num próximo pódio uma pessoa que discuta isso com a gente com muito mais propriedade, essas questões da alimentação. Eu acho que é importante a gente pensar nisso. Mas hoje, só para a gente entender, esse hábito que eu tenho aos 20 e mantenho aos 25 e mantenho aos 30 de comer de forma exagerada, de não cuidar da minha ingestão calórica, não cuidar da qualidade dos alimentos, a qualidade dos alimentos. Quando a gente olha para os Estados Unidos e hoje quando a gente olha para o Brasil também, a gente vai ver que existe uma grande parcela da população não só obesa, mas diabética. E com uma grande tendência a desenvolver diabetes. E o que o diabetes vai trazer? O diabetes é uma doença inflamatória crônica geral. Ele vai aumentar teu risco de AVE, vai aumentar teu risco de cegueira, vai aumentar o risco de amputação, vai aumentar o risco da demência, porque ele age nos pequenos vasos do cérebro.
Então, quando eu penso no diabetes, não, minha mãe tem diabetes, mas ela já faz anos que está vivendo com diabetes. Beleza, ela está detonando o corpo dela inteiro por conta de uma doença inflamatória. E dentro daquilo que a gente falou, o que a pessoa faz para prevenir o diabetes? Ou para tratar o diabetes de forma não medicamentosa? Qual foi a atitude que ela tomou? O que ela olhou para dentro de si e se conscientizou quando ela está pensando no diabetes? Não, mas é que agora existe uma série de drogas. Isso eu ia falar isso, né? A pessoa, a primeira coisa que vem na cabeça é que é controlável. Né? Isso. Com remédio. Com remédio. E que daí o que eu faço? Eu pego um remédio, que eu vou tomar lá o remédio, e não preciso me preocupar com o que causou a minha doença, com os hábitos que fizeram com que eu me transformasse num diabético. Tá, mas agora vem uma pergunta na minha cabeça. Eu sei que é a sua especialidade na clínica e a sua especialidade como você é especialista no envelhecimento, né? A sua prática clínica, assim, é possível, quem é diabético, aqui é diabetes 2, né? Tipo 2, que é pré-adquirida, que é adquirida, né? Isso, exatamente. Essa é tratável além do medicamento? Você consegue diminuir o número de medicamentos ou até interromper ou não? Existe isso? Com uma estratégia não medicamentosa? A prevenção? Sim, a prevenção Isso, a prevenção é a chave. Porque, veja, não é que você se torna diabético do dia para a noite. Os mecanismos que vão fazer com que a tua glicemia passe a se acumular, eles vão sendo, né, você vai tendo marcadores a partir da tua dosagem de glicose no sangue, a partir da dosagem da tua hemoglobina glicada, você vai tendo indícios de que eu estou entrando num looping aqui que o meu açúcar está subindo cada vez mais. Mas espera um pouquinho, o que está acontecendo então para isso acontecer? Eu tenho que fazer primeiro um olhar, né? E é isso que a gente está discutindo aqui, essa prevenção. É uma doença que está associada normalmente a 2 hábitos fundamentais. A um hábito alimentar e a ausência total de atividade física no cotidiano da pessoa. Entendi. Então, sem entrar no que é o diabetes, sem entrar do que é a resistência à insulina, sem entrar na fisiopatologia da doença, mas entrando no que é cotidiano, no que interessa quando a gente está conversando com pessoas, por exemplo, que estão na casa dos 35, dos 40, dos 45 e que já são obesos, que são sedentários e que não se preocupam muito com a condição, com essa condição física inadequada, com essa condição alimentar inadequada. Pessoas que já têm uma qualidade do sono inadequada, porque roncam, porque pela obesidade, né, já roncam, já tem algum nível de apneia noturna. Pessoas que quando vão fazer o exame, né, não só do perfil glicêmico, mas também do perfil lipídico, já encontram um HDL baixo, um LDL alto, já encontra esse nível de colesterol alterado. Quando você está olhando, você está mapeando aquilo em algum momento da sua vida, se você não parar e olhar para si, você não vai ter nenhuma estratégia preventiva. Você vai ter estratégia de tratamento de doença. Você vai começar a tomar medicamentos para fazer com que aqueles indicadores comecem a ser controlados.